Glória a Deus. Então, vamos começar hoje uma série de mensagens. Eu me inspirei depois que eu li um livro chamado O Discípulo Radical, de John Stott. Aliás, eu quero indicar para você. Eu tenho dado várias dicas de livro aqui de púlpito, porque foram livros que abençoaram muito a minha vida, e quem conhece John Stott sabe do que eu estou falando. John Stott foi um pastor inglês, ele faleceu em 2011, mas ele deixou um legado muito grande de livros que ele escreveu e que muito edificou a vida da igreja e de muitos pastores. Então, inspirado nisso, eu quero compartilhar com vocês, e provavelmente nós falaremos pelos os 4 domingos de junho. Não sei se serão suficientes, mas eu tentarei fazer em quatro domingos falando sobre esse tema, o discípulo radical. Muitas pessoas não têm noção do que é ser um discípulo. Algumas pessoas, eu quero que você entenda uma coisa: há uma diferença entre ser crente e ser discípulo. Há uma diferença entre ser discípulo e ser cristão. Mas primeiro eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, no verso 46. Várias passagens na Bíblia você vai ver Jesus falando sobre discípulo. Inclusive, na grande comissão, ele disse o quê? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazendo o quê? Fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu quero ter como base esse versículo de Lucas, do capítulo 6, que é o verso de número 46. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46. Todos acharam? Amém? É um versículo curto, mas algo que nós precisamos refletir. Jesus, ele está falando assim: por que vocês me chamam Senhor? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E eu quero te fazer uma pergunta, não precisa me responder, apenas responda para você e reflita se você é um discípulo ou se você é um crente. Eu não sei se você sabe, mas lá em Mateus 16 vai dizer, Jesus dizendo para o povo: olha só, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer me seguir, ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Você sabe que muitas pessoas seguiam Jesus apenas por conveniência. Muitas pessoas seguiam Jesus apenas por conta do movimento. Vamos dizer, o movimento Jesus. Jesus chegou, ele começou a fazer umas coisas diferentes, umas coisas que ninguém fazia. Ele chegou curando enfermos, ele chegou ressuscitando mortos, ele chegou falando umas coisas que ninguém falava. Então, algumas pessoas iam por causa do movimento. Hoje em dia não é diferente no nosso tempo. Algumas pessoas vêm para a igreja por causa do movimento. Algumas pessoas vêm para a igreja porque gostam da música que a igreja proporciona. Algumas pessoas vêm para a igreja porque ela acha o ambiente legal, mas ela fica numa superfície, é algo muito superficial. Existe uma diferença entre você seguir uma pessoa por conveniência e você seguir algo porque você acredita na essência. O conveniente, ele segue porque ele pode, enquanto ele puder desfrutar de algo. O conveniente segue por interesse, o conveniente serve para aparecer bem na fita, o conveniente segue, ele está junto para poder tirar alguma coisa para ele poder ter proveito, mas no primeiro sinal de dificuldade, ele é o primeiro a ir embora. Tem pessoas que andam com você por conveniência, tem pessoas que andam com a gente por conveniência.
Algumas pessoas andavam perto de Jesus porque elas queriam aparecer na foto ao lado de Jesus. Elas queriam ver Jesus, eu ando perto dele. Jesus, e eu estava lá quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E Jesus, eu estava lá quando ele falou para o cego, seja curado agora. E eu estava lá no tanque de Betesda quando ele disse para o paralítico há 38 anos, levanta e anda. Eu ando perto dele. Há uma diferença entre andar perto dele e ser como ele é. Então muitas pessoas seguiram Jesus por conveniência, mas quando a situação começou a ficar apertada para o lado de Jesus, meteram o pé, vazaram, deram linha na pipa, porque não acreditavam na essência. Você não tem que andar com Jesus ou andar na igreja por conveniência, você tem que andar porque você acredita na essência. Você não tem que andar com a IPAM porque você acha a IPAM legal. Você não tem que estar na IPAM porque ele é conveniente estar aqui. Você tem que estar na IPAM porque você acredita na essência. Apesar dos defeitos, apesar às vezes das decepções que você possa ter, apesar de não ser o que você imaginava, mas se você acredita na essência, você deve ficar. Agora, se só está por conveniência, não é o seu lugar. Posso ouvir um amém? Jesus disse, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Interessante que muitos usam o título cristão, mas se você for ver na Bíblia, o termo cristão só aparece 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez que aparece o termo cristãos no Novo Testamento é em Antioquia, em Atos 16, porque Antioquia da Síria era um lugar internacional, era um polo que tinha gente de todas as nações, era uma comunidade internacional. Com o crescimento da igreja, a igreja se tornou uma comunidade internacional, a igreja começou a se espalhar. Então em Antioquia, como eles tinham costumes diferentes, deram nome para eles de cristãos, para identificar e diferenciar daquele povo. Depois, a segunda vez que aparece o termo cristão na Bíblia é em Atos 26, quando Paulo está na frente de Agripa, fazendo a sua defesa, que Agripa responde para ele, Paulo, você fala de uma maneira tão eloquente, que você quase me tornou um cristão. E depois, a terceira vez que aparece o termo cristão na Bíblia, é lá em 1 Pedro 4, capítulo 4, verso 15 e 16. Agora, ambas palavras, discípulos cristãos, remete a um relacionamento com Jesus. Porém, a palavra discípulo, ela remete a algo mais forte. Ela implica num relacionamento entre aluno e professor. Ela é mais profunda. O significado da palavra discípulo, ele envolve coisas mais profundas, mais densas. O cristão, ele é algo meio superficial, mas o discípulo não. O discípulo, ele quer algo mais profundo. Queridos, durante os 3 anos de ministério de Jesus, ele andou com 12 discípulos. Primeiro eles foram discípulos, depois se tornaram apóstolos. Hoje tem gente que quer ser apóstolo, mas não quer ser discípulo, pastor Léo. Tem gente que quer ser pastor, mas não quer ser discípulo. Tem gente que quer ter um título, mas não quer ser discípulo. Tem gente que quer ser ministro de louvor, mas não quer ser discípulo. Tem gente que quer dirigir ministério, mas não quer ser discípulo. O teu primeiro chamado é para ser discípulo. O teu primeiro chamado não é o dom que tem em você, não é para você dirigir uma igreja, ou um ministério, ou fazer parte do ministério, ou ter o título A ou B. O teu primeiro chamado é para ser discípulo. Então, antes desses homens se tornarem apóstolos, eles primeiro foram discípulos. E como discípulos, eles caminhavam debaixo da instrução do Senhor. Se você é discípulo, você tem que caminhar debaixo da instrução do Senhor. A palavra discípulo significa aprendiz, alguém que acompanha um mestre a fim de aprender um ofício ou uma disciplina. Eu acho bom, se você tiver caneta e papel, você anotar essas coisas, ou no seu próprio smartphone. A palavra discípulo significa isso, aprendiz,
alguém que acompanha um mestre a fim de aprender um ofício ou disciplina. E deixa eu te falar algo bem claro logo aqui. Para ser um discípulo de Jesus, te custará tudo. O negócio vai ficar estreito, só um pouquinho. Você sabe que o que arde cura, o que aperta segura. Como a pastora Fernanda fala sempre. O que arde cura, né, minha sogra? O que arde cura, o que aperta segura. Então, deixa eu te falar uma coisa. Para ser discípulo de Jesus, te custará popularidade. Para ser discípulo de Jesus, te custará, sabe, abrir mão de privilégios. Você vai se sentir sozinho muitas das vezes, você vai se sentir rejeitado por muitas vezes, você vai se sentir incompreendido por muitas vezes. Agora, aquele que é discípulo de Jesus, ele já morreu. Mas, se você quer ser realmente um discípulo, vai te custar, é ir na contramão do mundo, é ir na contramão daquilo que a maioria está fazendo, é ir no contrafluxo e na contracultura, é ir no contrafluxo, não é o fazer, não é o Maria vai com as outras, você não vai fazer porque todo mundo está fazendo, você sabe quem você é. Agora, quando você decide ser um discípulo de Jesus, a sua vida não é mais sua. A sua vida é a vida dele. Quando você decide ser discípulo de Jesus, seu tempo não é mais seu. Seu tempo agora é dele. Quando você decide ser discípulo de Jesus, o seu futuro não é mais seu. O seu futuro é o futuro dele. Eu posso ouvir um amém aqui? Você está entendendo o que está sendo dito até agora? Vai absorvendo tudo, você transfere tudo para Ele, você decide ser discípulo e você chega, a partir de hoje, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos, Tu és o meu Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer, eu vou viver a sua vida, eu vou cumprir os seus planos, eu vou fazer a tua vontade, eu vou se... É muito bonito cantar que a gente abre mão das nossas vontades. O discípulo verdadeiro, ele tem compromisso com o seu Senhor. Ele não vive num supermercado pegando o que lhe é conveniente. Eu vou pegar a prosperidade porque me é conveniente. Eu só quero algumas coisas que diz respeito ao Evangelho. Eu não quero o pacote completo. Tem como, é igual quando você vai fazer uma assinatura de TV, você quer o combo completo ou você quer o combo só de 30 canais? Tem gente que acha que no Evangelho é assim, ele quer um combo pequenininho, deixa só aqui. Não, só que é o seguinte, para ser discípulo de Jesus, ou Jesus tem tudo ou não tem nada. Você pode ser crente, mas para ser um discípulo, ou é tudo dele, ou não é nada dele. Quando você é discípulo de Jesus, sua boca não é mais sua, a sua boca tem que ser a boca dele. Oh, meu Deus do céu, me ajuda aí, sabe, meu Deus. E daí vem, eu falei um pouco sobre a palavra discípulo, agora porque o radical, John Stott vai usar muito isso, a palavra radical, ela vem do grego radix, que significa raiz. Pastor Aline está falando para as crianças sobre raízes, está fazendo um estudo tremendo ali embaixo sobre raízes, e isso vem, na verdade, radical vem do latim, rádio, que significa raiz, algo que é profundo, que está ligado à origem, a uma fonte. Eu quero que você entenda que existem níveis diferentes de comprometimento hoje em dia no nosso meio, nem todos estão comprometidos de maneira profunda. Deus não te chamou para ter raiz rasa, Deus não te chamou para ser crente raso, Deus não te chamou para ser superficial, Deus quer que você tenha profundidade, Deus quer que você crie raízes, porque quando você tem raiz profunda, pode soprar o vento, pode vir tempestade, você balança, mas não quebra. Você balança, mas não quebra. Então, o próprio Jesus, ele vai ilustrar isso na parábola do semeador, que está lá em Mateus capítulo 13. A diferença entre as sementes está no tipo de solo que as recebeu. O problema não era a semente, mas era o solo que ela caía. E lá vai dizer que ele disse, por exemplo, quando a semente que caiu no solo rochoso e não pôde crescer. Por quê? Porque não tinha raiz. Deus quer que você tenha raízes.
Algumas pessoas evitam a questão do discipulado radical, porque também não é só o discipulado, é o discipulado radical. Não está aqui não a arte aqui, André, do discípulo radical? Eu queria que ficasse ela, para você gravar essa palavra, radical. Algumas pessoas, elas querem o discipulado em áreas que lhe convém. Às vezes ela quer o discipulado só para desabafar suas mágoas. E tem gente que confunde discipulado com 1 hora de encontro uma vez por semana. Isso não é discipulado. Isso é prender tempo às vezes. Porque tem acha que o discipulador tem que decidir a roupa que ele veste, se ele pode fazer tal coisa ou tal coisa. Ei, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia fala que nós devemos fazer discípulos para Jesus, não de nós mesmos. Discípulos para Jesus. Ele é o alvo, Ele é a referência. Mas tem gente que se disfarça num discipulado doentio, que na verdade se torna ferramenta de manipulação da vida das pessoas. Esse não é o tipo de discipulado que Jesus ensinou. Jesus não ensinava só os seus discípulos, sentando com eles, tomando um chá uma vez por semana. Jesus ensinava os seus discípulos o seguinte: anda comigo, vê o que eu faço, fala o que eu falo, pratica o que eu faço. Isso é discipulado verdadeiro. Deus quer trazer um tempo de libertação para a igreja, para uma igreja que anda sendo manipulada, onde não pode andar para a esquerda, nem para a direita, onde não pode dar um passo, porque senão, não, você está em rebeldia com o seu discipulador. Isso não é de Deus. Isso é manipulação. Mas algumas pessoas, elas acham que isso é discipulado. E elas querem ser discipuladas de maneira conveniente, não de maneira radical. Volto a falar, ou é tudo ou é nada. Ou eu me submeto à sua autoridade, ou então nós seremos uma farsa. Ou nós nos submetemos a nossa vida totalmente a Ele, ou então nós seremos uma farsa. Assim, nessa série de mensagens do discípulo radical, inspirado no livro do Dr. John Stott, nós abordaremos 8 características de um discípulo radical. E nós começaremos com a primeira característica, e que hoje acho que a gente só vai conseguir ficar nessa, que é a primeira característica de um discípulo radical. Eu até lembrei do Isaac, do ICM, Inconformados com o Mundo, porque a primeira característica de um discípulo radical é o inconformismo. É o inconformismo. A igreja tem uma dupla, olha o que o Dr. Stott fala no livro, ele diz o seguinte: a igreja tem uma dupla responsabilidade com o mundo. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar no mundo, e por outro lado, devemos evitar nos contaminar com o mundo. É um desafio, é uma decisão diária, porque também o se isolar não é a solução. Deus te colocou nesse mundo, o sal só salga fora do saleiro. Ninguém pode pegar uma lamparina e esconder embaixo da cama. Você tem que colocar no alto do monte para que ela possa fazer a diferença e iluminar. Tem gente também que acha que discípulo é se isolar e andar de cara fechada, é ter uma cara amarrada, e cara amarrada nunca foi sinônimo de santidade. Gente, tem crente que é carrancudo. Tem crente que é chato. Um crente chato não é discípulo de Jesus. Ele fecha a cara e: paz do Senhor. O irmão está de bermuda. Fecha a cara e acha que é santo. A Bíblia fala que Jesus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça. Cheio de graça. Inconformismo. Assim nós não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando com ele. Uau! Eu vou repetir isso aqui. Não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Você não pode escapar e nem se conformar. Você tem que ser diferente.
Você não pode escapar, guarda isso, nem se conformar. Você não pode ceder à pressão, você tem que se manter firme. Eu sou discípulo, aonde estiver, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Eu não me pertenço, eu pertenço a Ele, eu sou dele, a minha vida é dele, as minhas ações serão controladas por Ele. Então, aonde eu estiver, no ambiente favorável ou desfavorável, no ambiente onde tem cristãos ou onde não tem cristãos, eu sou o que sou, porque o eu sou está em mim. Meu Deus do céu, Deus está convocando um povo para si, sabe, Ele está chamando esse povo, desafiando esse povo a ser um povo diferente de todos. Ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. É um povo que não se suja, que não se contamina, sabe, esse tema, ele é fundamental, porque ele se repete nas 4 partes, nas 4 seções principais da Bíblia. Você sabe que existem 4 seções principais da Bíblia? Se você não sabe, você vai aprender, que é a lei, os profetas, o ensino de Jesus e o ensino dos apóstolos. Nessas 4 seções, a Bíblia fala de algo que normalmente nós só conhecemos a partir do ensino dos apóstolos. Mas talvez nós nos esquecemos que desde a lei, dos profetas e que Jesus, eles falavam a mesma coisa. Quer ver? Eu vou citar para vocês algum texto, você pode anotar para ler depois. Levítico 18, de 3 a 4, vai dizer o seguinte: não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou os levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso aqui representa a lei. Os profetas, Ezequiel 11, 12, vai dizer o seguinte: e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Olha o que diz agora o ensino de Jesus, Mateus 6, verso 8: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Aí vem os apóstolos, o ensino dos apóstolos, que nós mais conhecemos, Romanos 12, capítulo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Gente, estou te dando um pouquinho de feijoada nessa manhã aqui. Eu acho bom você anotar, porque você precisa ser um crente com conteúdo. Eu quero pastorear uma igreja que tenha conteúdo. Então, na lei, nos profetas, no ensino de Jesus e no ensino dos apóstolos, a Bíblia se confirmando. Deus já falava isso: vocês não devem tomar a forma do ambiente. Deixa eu falar uma coisa: você não pode ser transformado por um ambiente, mas você pode transformar um ambiente. Jesus transformou Nazaré, que era um nada, um lugar esquecido, mas por onde Jesus passa, o ambiente é transformado. Por onde Jesus passava, ele deixava uma marca naquele lugar. Não deixe que um ambiente te transforme, mas vá e transforme ambientes. Pelo amor de Deus, tem crente para dar glória a Deus aqui? Talvez você está dizendo: pastor, meu trabalho é a terra do capeta. Vai lá e transforma aquele ambiente, porque você é um discípulo de Jesus. Pastor, minha família é um antro do cão. Vai lá e transforma. Às vezes você não precisa chegar e falar. Eu sei que profeta de casa não tem voz na sua própria casa, mas às vezes você pode chegar e simplesmente a tua presença transformar um ambiente. O problema é que às vezes você chega com um discurso querendo mudar na sua força. Deixa Deus fazer a coisa através dele, da maneira dele. Você está entendendo? Deus está nos chamando para o inconformismo radical com a cultura que nos cerca. Sabe, é um convite para nós desenvolvermos uma contracultura cristã. É o enganjar-se sem comprometer-se. Como essa, Jaime? Eu vou me engajar, eu vou andar em terreno perigoso, mas eu não serei um produto do meio.
Eu já falei isso, você precisa aprender a frequentar sem pertencer. Eu falei isso várias vezes. Tem pessoas que por conta do seu trabalho, ela anda em terrenos perigosos. Ela lida com gente maquiavélica, com gente cruel, com pessoas traíras, com pessoas... Isso é o teu trabalho, você convive com esse tipo de gente. Mas deixa eu te falar uma coisa é estar, outra coisa é pertencer. Eu posso estar num ambiente desfavorável, mas eu não vou tomar a forma daquele ambiente para me tornar uma pessoa aceitável. Eu não vou, eu me recuso. Você pode dizer isso? Eu me recuso a negociar a minha integridade no altar da popularidade. Oh, meu Deus do céu. Eu me recuso, isso é muito forte, sabe? Existem algumas tendências contemporâneas que ameaçam a nós e os nossos filhos. E elas tentam nos tragar, invadir as nossas casas, destruir as nossas famílias. E eu vou falar um pouco, baseado nesse estudo do Dr. John Stott, dessas tendências que cercam a nossa cultura de hoje, nessa tendência que ameaçam a igreja, que ameaçam as nossas famílias, que ameaçam os nossos filhos. E nós precisamos resistir. A Bíblia fala que nós devemos resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus. Vamos repetir. Deus não vai resistir ao diabo por você. O diabo ele já destruiu na cruz do Calvário. Aplauda ao Senhor. Mas a primeira tendência que nós temos que resistir é a do pluralismo. Se você quiser anotar. O que é o pluralismo? Múltiplas e diferentes opiniões políticas, religiosas, pontos de vistas, interesses, experiências, modos de ver o mundo que coexistem num só lugar. A questão é, eu tenho essa opinião, eu tenho aquela opinião, eu acho que isso é verdade, eu acho que aquilo é verdade, e assim a singularidade, ela vai sendo deixada de lado nesse pluralismo. O pluralismo, ele rejeita as alegações cristãs de perfeição e singularidade. E como é que nós, como igreja, devemos responder a esse espírito, a esse pluralismo? Primeiro, nós temos que responder com muita humildade. Com muita humildade, porém, permanecendo firmes naquilo que acreditamos. Permanecendo firmes na singularidade de Jesus. Oh, querido, singularidade de Jesus. Jesus é singular. Ele é singular em sua encarnação. Ele foi o único Deus homem. Ele é singular em sua expiação. Somente Ele morreu pelos pecados do mundo. Ele é singular na sua ressurreição. Somente Ele venceu a morte. E, sendo que em nenhuma outra pessoa, a não ser em Jesus, preste atenção, Deus se tornou humano em seu nascimento. Ele carregou os nossos pecados na sua morte, e Ele triunfou sobre a morte em sua ressurreição. Ele é singular nisso tudo. Ele é singularmente competente para salvar os pecadores. Nós não precisamos de outro salvador, nós não precisamos de outros modelos, nós não precisamos de outras estratégias. Ele é suficiente, Ele é o Senhor, Ele é singular. Nenhum outro tem as qualificações dele. Nós ouvimos falar de Alexandre o Grande, nós ouvimos falar de Charles o Grande, nós ouvimos falar de Napoleão o Grande, mas Jesus não é o grande, Jesus é único. He is the one. Ele é único. Deixa eu falar uma coisa, Ele não tem rival, nem sucessor.
Ele não tem rival, pastor Léo, nem sucessor. Ele é único, não há outro igual a ele. Não há outro capaz de curar o enfermo, não há outro que ressuscita mortos, não há outro que opera milagres, não há outro que é autor e consumador da fé, não há outro que é o caminho, a verdade e a vida, não há outro que seja o alfa e o ômega. Ele é o haja de Deus, Ele é a palavra encarnada, Ele é a nossa paz, o nosso refúgio, a nossa esperança, a nossa segurança, Ele é o nosso consolo, é Ele. Segunda tendência que temos que resistir é o materialismo. Você não é o que você tem. Você não é o carro que você dirige. Você não é o cartão que está na sua carteira. Você não é a casa que você mora. Num mundo onde a corrida pelo ter é tão grande, sabe, há uma insaciabilidade, nunca nada é suficiente, sempre tem que ter mais, sabe, e aí nos tornamos avarentos e distante de tudo aquilo que um discípulo de Jesus tem que ser. Assim como Paulo diz, que nós precisamos aprender a andar e contente em toda e qualquer situação, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Em 1 Timóteo 6,6 vai dizer: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E ele continua dizendo que nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos desse mundo. Materialismo. As pessoas vão ficando egoístas, só pensam no seu umbigo. Um discípulo de Jesus, ele não pode ser refém dessas coisas. Você não pode deixar que o espírito do materialismo governe a tua vida. Terceira tendência secular, contemporânea, que nos ameaça é o relativismo ético. Todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. Todos os padrões estão se desfazendo. E o relativismo ele tem se infiltrado nas igrejas, principalmente quando se trata da esfera sexual, desde a revolução sexual na década de 60, onde todo mundo começou a viver uma loucura sexual, cada um fazendo o que parecia na sua cabeça, as suas ideias, e nós vivemos numa época onde limites não são respeitados, vivemos numa época onde as pessoas querem fazer o que bem entendem, não querem dar satisfações a ninguém, tudo é relativo, tudo quer questionar, tudo é uma geração que quer se rebelar, onde não aceita repreensão, onde não aceita limite, e nós como discípulos de Jesus, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós precisamos defender a verdade. A verdade não é relativa, a verdade é Cristo. A verdade é uma verdade. Ele é o caminho, é a verdade, e não há outro como Ele. E isso é inegociável. Ainda que Senado aprove, ainda que Câmara aprove, seja lá o que for, nós ficamos com a palavra de Deus. Nós estamos na contramão. Nós dissemos, aí lembra do texto que nós lemos, nós dissemos que Jesus é Senhor, mas eu quero te perguntar para você, quem é Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Senhor é aquele que governa. Se eu o chamo de Senhor e não obedeço aos seus mandamentos, eu sou um impostor. Ele disse, por que vocês me chamam de Senhor? Porque todo domingo você vem para a igreja e me chama de Senhor, se na hora de você obedecer os meus mandamentos você não obedece. Você continua nos seus esqueminhas. Você continua fazendo coisas que ofendem a minha santidade, e depois você me chama de Senhor, você é um impostor. Você me chama de Senhor, mas continua adulterando nota fiscal no seu trabalho. Você me chama de Senhor, mas você continua fazendo esqueminhas, sabe, que você sabe que está errado. Você me chama de Senhor, mas continua com as suas filiais fora do seu casamento. Você me chama de Senhor, mas você não cumpre o que eu falo, então você é um impostor. Quer ser meu discípulo? Assim, nunca serão.
O discípulo, ele tem um Senhor. O discípulo, ele não está nem interessado no milagre. Legal, o milagre está ali, mas eu quero ser como o mestre é. A multidão quer o rei, oh, rei. O discípulo fala, ok, a festa está linda, mas eu quero ser como ele é. Eu não vou, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. A Bíblia vai dizer em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem, sabe, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você diz que ama a Deus e não faz o que Ele manda, você não ama coisa nenhuma. Não ama. Discípulos, agora por outro lado, discípulos radicais, eles não têm dificuldades nenhuma em fazer escolhas, porque eles já negaram a si mesmo. Você entendeu? Discípulos de Jesus, discípulos radicais, não discípulo mais ou menos, mas o discípulo radical, aquele que tem raiz profunda, ele não tem problema nenhum em fazer escolhas, porque ele já negou a si mesmo. Quarta tendência que nós temos que resistir é o narcisismo. Quem sabe o que significa narcisista? Você já leu a história de Narciso, que é um personagem da mitologia grega, que diz que ele foi um jovem, que ele viu o seu reflexo em um lago, se apaixonou pela sua própria imagem, caiu no lago e morreu afogado. É o cara que se ama tanto que ele não vê ninguém além dele. Eu sou o máximo, glórias a mim, louvado seja eu. Sem mim nada podeis fazer. Vamos cantar um hino em minha homenagem? Eu me amo, tu me amas, nós me amamos. É a pessoa que não vê ninguém além dele. Ele é o máximo. Se ele pudesse, ele casava com ele mesmo. Ele se olha no espelho e diz, uau, como eu sou bom. Como eu me amo. Ele não consegue enxergar ninguém. E assim, o narcisismo é um amor excessivo por si mesmo. E isso é uma necessidade de uma autorrealização. E assim surgiram alguns movimentos, por exemplo, como o da Nova Era. A Nova Era vai dizer que tudo que você precisa está dentro de você, que você não precisa de um salvador externo, você não precisa de um outro salvador, você é o seu próprio salvador. Tem gente que ele acaba acreditando nisso, achando que ele é suficiente para salvar a si mesmo, que ele tem tudo aquilo que ele precisa, então ele só olha para ele. Eu não preciso de um outro salvador, eu não preciso que ninguém pague o preço. Não, eu sou o máximo. Não. Nós precisamos de um Salvador. Ai de nós se não fosse Jesus. Ai de nós se não fosse a entrega dele. Ai de nós se não fosse o amor dele. Algumas pessoas confundem o que Jesus disse lá em Mateus 22, 37, 39, sobre o grande mandamento. Eu vou ler só para você saber que ele vai dizer o seguinte. Respondeu, o maior mandamento, Mateus 22, 37, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo, como a si mesmo. Mas o próximo vem antes do si mesmo, ame o seu próximo. Ame a Deus e ame o seu próximo. Ele está falando de um amor, do ágape, o amor que se entrega pelo outro. O Evangelho existe para você ser para o outro. Pelo amor de Deus. O discípulo não vive para si, o discípulo vive para o outro. Eu posso ouvir, amém? Eu vou repetir, o discípulo radical vive para o outro. O discípulo radical se importa com a dor do outro. O discípulo radical, ele é capaz de tirar o blazer dele, o sapato dele, e ver alguém e falar, toma aqui, é para você. O discípulo radical, ele é generoso. O discípulo radical, ele não é avarento.
O discípulo radical, ei, deixa eu falar uma coisa, às vezes o Espírito Santo te incomoda, vai até o irmão que está vestido de blusa tal e dá uma oferta para ele, aí você acha que é coisa da sua cabeça. Seja sensível à voz do Espírito. O discípulo radical, ele ama a Deus. Lógico que isso, o amor excessivo a si mesmo, é um sinal dos últimos tempos. Lá em 2 Timóteo vai dizer sobre isso, que nos últimos dias surgiriam homens amantes de si mesmo, sabe? Amantes dos prazeres, sabe? Que só olham para o seu umbigo, ele se acha o máximo. Isso é um sinal do final dos tempos. Inimigos de Deus, amantes do mundo. Aí surge um monte de Demas. Quem foi Demas? Um cara que andava com Paulo, mas Paulo vai dizer, Demas amou o presente século e se desviou. Tem pessoas que andam com Deus, mas tem pessoas que só andam com pessoas. Davi andou com Deus, Joabe andou com Davi. Paulo andava com Deus, mas Demas só andou com Paulo. Você pode andar perto do pastor, da pastora Solange, do irmão tal, mas você tem que andar com Deus. Não adianta você andar com homens de Deus e você não andar com Deus. Não adianta você desfrutar de privilégios religiosos, porque você não é salvo pelos contatos que você tem. Você é salvo através do arrependimento e da conversão genuína, da entrega total a Deus, pelo amor de Deus. Tem um bando de gente que anda com homens de Deus e gosta de tirar onda. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas eu conheço lugares onde as pessoas falam, o pastor fulano é meu amigo, o apóstolo tal, o bispo das galáxias, ultramega pau, é meu colega, janta na minha casa. Não, porque a minha mãe, ela dirigiu. A sua mãe pode ser alguma coisa, o seu amigo pode andar com Deus, mas se você não andar com Deus, tu está perdido. Não adianta a tua mulher dobrar o joelho por você, se você não decidir tomar jeito e andar com Deus. Assim como também não adianta o teu marido orar por você e você não se posicionar em Deus. Porque nós não somos salvos por contatos que a gente tem. Eu sou salvo através do meu arrependimento, da minha entrega. Eu sou salvo pela cruz, quando eu decido me entregar para Ele, quando eu decido ser um discípulo totalmente entregue a Ele, radical, sabe? Meu Deus do céu. O discípulo, ele é para o outro. Já vou terminar. Numa época onde as pessoas cultuam seus corpos, né? Tem gente que faz culto ao corpo. Eu não tenho muito esse ritual, mas tem gente que olha, estou rasgadinho. Parceiro, para mim essa parada, esse culto não rola. Esse serviço não acontece, acho que para a gente, né, Vitão? Também, não, mas tem gente que ele fica, olha, aí tira a foto, aí bota a foto no espelho. Aí faz assim, para aparecer as rachaduras. Meu irmão, um dia cai tudo. Um dia cai tudo, aí vai ter que parar, aí puxa daqui, bota fio ali, estica para cá, aí a boca vem parar aqui. Né? Não, você tem que cuidar do seu corpo, mas a Bíblia vai dizer que você não pode cultuar o seu corpo. Cuida do seu corpo. Não é errado você puxar o ferro, não é isso não. A questão é quando você começa a botar isso como um Deus na sua vida. Sabe? Aí bota aquela camiseta que é fininha, vem aqui, só cobre o biquinho aqui embaixo aqui e fica andando. A perna é um caniço, aqui é grandão. E a perna, se der um vento, ele quebra, por tão fino que é. Tem que trabalhar os dois lados, irmão. Então, para terminar, o amor é a maior virtude do mundo.
E nós sabemos por quê? Porque Deus é amor. Deixa eu falar uma coisa. Algumas pessoas dizem por aí que amor é um dom. Amor não é dom. Amor é virtude. Porque dom, uns têm um dom para uma coisa e outros têm um dom para outra. Uns têm dom para teclado, outros têm dom para bateria, outros têm dom para desenhar, outros têm dom para jogar bola, outros têm dom para administrar. Dom, ele é dado para cada um, mas amor não. Amor é um mandamento. Então quem fala por aí que amor é dom, está errado. O amor é uma virtude que todo crente tem que ter. Ele é inegociável. O amor é um dom. E diante dessas 4 tendências que nos ameaçam, nós somos chamados a um inconformismo radical e não a um conformismo medíocre. Diante desses desafios, por exemplo, e aqui eu estou terminando, diante dos desafios do pluralismo, nós devemos ser a comunidade da verdade, declarando a singularidade de Jesus. Diante do desafio do materialismo, devemos ser a comunidade da simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui. Diante do desafio do relativismo, devemos ser a comunidade da obediência. Diante do desafio do narcisismo, devemos ser a comunidade do amor. Malcolm Muriguide disse o seguinte: somente peixes mortos nadam com a corrente. Devemos nadar contra a correnteza. Deixa eu falar uma coisa, você não é um peixe morto. Peixe morto vai aonde a água está correndo. Peixe vivo nada contra a correnteza. Nós vamos nadar contra a correnteza. Nós vamos na contramão do mundo, sabe? E também não devemos ser como camaleões. Você sabe que camaleão muda de cor conforme o ambiente. Ele muda de cor conforme o ambiente. Você é um camaleão que se adequa ao ambiente ou você é o que é? Deixa eu te dizer qual é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que sejamos conforme a imagem e semelhança de Jesus, seu Filho. Vai ficando em pé no seu lugar. E eu fecho com o que está escrito em Romanos. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Romanos 8, 29 vai dizer o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Preste atenção aqui. Para os discípulos radicais. Tem discípulo radical aqui? Só os discípulos radicais aqui digam: eu sou. O propósito de Deus. Diga, o propósito de Deus é que sejamos uma família de irmãos e irmãs semelhantes a Jesus.